Saudações inscritos. Bom, esse daqui é um pouco desses. Você deve estar vendo aí, né, alguns videozinhos menores sobre, no caso aí, a Primeira Guerra. Essa daqui, esse assunto bem rápido que eu estou falando agora, vai ser um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? O fim da Segunda Guerra Mundial foi lá em 1945 e os dois grandes vencedores foram a União Soviética e os Estados Unidos. Eles inauguraram o que era chamado mundo bipolar. E aí tem uma pergunta, né? Como se caracterizava o mundo bipolar? O mundo bipolar, então, né, foi um período de tensão diplomática e militar entre o bloco capitalista e o bloco socialista, principalmente entre as suas duas potências, os Estados Unidos e a União Soviética. O bloco capitalista era liderado pelos Estados Unidos e seguia uma política desse sistema, né, o sistema capitalista, enquanto o bloco socialista era liderado pela União Soviética e seguia a doutrina socialista. Claro, né, as duas doutrinas elas eram divergentes, né, na verdade quase conflitantes. Um exemplo é que a doutrina capitalista ela defende a propriedade privada, ou seja, qualquer pessoa, desde que tenha recursos, pode ser dona de qualquer coisa, uma fábrica, farmácia, certo? Já na doutrina socialista, tudo, né, que era meio de produção era de propriedade do Estado, cabendo à pessoa, né, ao trabalhador, apenas isso mesmo, trabalhar e receber do Estado os recursos que ele necessitava para viver. A Guerra Fria, esse embate entre União Soviética e Estados Unidos, vai chegar ao fim em 1989, quando a União Soviética inicia um processo de reestruturação política e econômica após sucessivas crises ao longo da década de 1980. Esse processo favoreceu a mobilização popular pela independência em diversos países socialistas, culminando na queda do regime político nesses países, que no caso era o regime socialista. Bom, logo que a União Soviética terminou, foi fundada a Comunidade dos Estados Independentes. Em 1991, a União Soviética deixou de existir e 11 dos 15 países que a compunham fundaram a Comunidade dos Estados Independentes, sob a liderança da própria Rússia. E o novo bloco surgiu em meio a uma grande instabilidade política e uma grave crise econômica que atingia esses países aí, que, né, eram países que satelizavam a União Soviética.